Graça e paz, amados, boa noite. Uma alegria muito grande novamente estarmos aqui nesse tempo, nesses 30 minutos de palavra de Deus para, junto com você, olharmos para a palavra, para meditarmos na palavra e que o Espírito Santo nos revele aquilo que Deus tem para cada um de nós. Esperamos que você esteja bem com a sua família e como todo início de programa a gente faz, nós pedimos para você compartilhar esse link. Seja um missionário conosco, compartilhe esse link com a sua família, com os grupos de WhatsApp, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nós vamos colocar esse tempo diante do Pai em oração agora. Pai, muito obrigado por esse privilégio de podermos estar aqui, de abrirmos a Tua palavra, de proclamarmos a Tua palavra e que o Teu Espírito, Senhor, venha falar aos nossos corações sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, para que possamos glorificar o nome de Cristo e edificar a todos os irmãos também. Muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos o privilégio de termos aqui o nosso irmão Mário Rocha. Boa noite, Mário, você está bem? Boa noite, Hildo. Graças a Deus. Então tá bom. A palavra é sua para nos trazer aquilo que Deus tem falado com você também. Amém. Boa noite, graça e paz a todos os amados irmãos que estão acompanhando agora esse nosso compartilhar aqui. É um momento muito precioso que a gente pode aprender uns com os outros, mas principalmente aprender da fonte que é aquilo que Deus quis nos ensinar através das Escrituras. Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as exortações do Senhor. O que o Senhor tem nos ensinado após o novo nascimento deve-se ter início na vida de cada um que crê no Senhor Jesus, uma caminhada de fé, uma caminhada na intimidade com o Pai. Há dois aspectos que eu gostaria de destacar no relacionamento com o Pai, que primeiro é a ação de Deus que nos busca, a ação de Deus que nos salva através da obra vicária de Jesus Cristo. E o segundo aspecto é a nossa reação diante da ação de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós somos levados a pensar que a caminhada cristã, ela se constitui em lermos a Bíblia, irmos ao culto, em nos reunir aos domingos com os irmãos, participar de estudos bíblicos. Tudo isso está correto. Porém, o que devemos entender é que a caminhada cristã, ela diz respeito a um relacionamento íntimo com a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A caminhada cristã, ela se constitui em ter a vida de Cristo manifestando em nossas vidas. Assim como Deus, quando ele falou com Abrão, em Gênesis, capítulo 17, verso 1, Deus buscava Abrão para ter uma intimidade com ele. Então eu gostaria que o Hildo lesse esse texto para nós, para a gente poder entender um pouco sobre essa conversa de Deus com Abrão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu gostaria de chamar a atenção dos amados que estão nos acompanhando, nos assistindo, para essa expressão de Deus a Abrão. Anda na minha presença. Qual o significado de andar na presença do Senhor? O que constitui esse relacionamento íntimo que Deus tem buscado através da sua palavra, da revelação do teu Santo Espírito? Esse significado deve ser a vida do próprio Cristo em nós. Andar na presença de Deus
ninguém consegue fazê-lo senão através da própria vida de Cristo. Aquele que não tem Cristo não anda na presença de Deus. Somente aquele que é nascido de novo, somente aquele que foi vivificado pela vida de Cristo, é que tem esse relacionamento e tem essa condição de entrar na intimidade com o Senhor. Eu gostaria aqui, então, já que nós falamos em algumas exortações, a palavra de Deus nos traz, e eu destaquei aqui apenas 5, dentre várias que nós temos, né? Muitas. Mas primeiro eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um texto de Mateus, capítulo 11, verso 28. Essa primeira exortação, Jesus está dizendo a cada um de nós, vinde a mim. Esse vinde a mim que Jesus está dizendo é um convite que ele nos faz. Né? Então vamos ler Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vejam que tem uma consequência o atendimento a este convite. Todo aquele que for a Cristo, estiver cansado, vai ganhar um alívio. Vai ter um alívio pela vida de Cristo, pela caminhada com Cristo, pela intimidade com Cristo. É uma pessoa, não é um expediente, não é uma atividade, mas é uma vida de uma pessoa. A segunda exortação, ele fala, aprenda de mim. No versículo seguinte, no versículo 29, Jesus vai fazer um chamado para que a gente possa dedicar tempo no aprendizado da vida dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vejam que a gente só tem a ganhar, né? Quando nós atendemos ao chamado de Deus, ao convite de Cristo Jesus, ele diz para nós, olha, se vocês vierem a mim, vocês terão alívio. Se vocês aprenderem de mim, que sou manso e humilde, vocês terão descanso. Então, alívio e descanso são coisas que a gente pode, às vezes, no mundo, buscar em coisas, buscar em atividades, buscar em lugares que nós não vamos encontrar. Quando Deus nos diz, olha, vocês vão ter descanso em mim, nós que cremos, aqueles que creem, têm que tomar posse dessa verdade. A terceira exortação que Jesus fala, que está em João, capítulo 15, no verso 7, ele diz o seguinte, olha, eu vou dar um conselho para vocês, permaneçam em mim, permaneçam ligados na videira. Esse capítulo 15 de João, ele fala justamente da videira verdadeira. Ele começa o capítulo dizendo, eu sou a videira verdadeira. E aí nós temos um convite também de Cristo Jesus, quando ele diz lá em João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só, nós começamos aqui dizendo que aquele que é nascido de novo, ele inicia uma caminhada na vida cristã. Essa caminhada na vida cristã, às vezes nós somos levados a orar incessantemente, constantemente. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você orar sem estar ligado em Cristo Jesus, a tua oração não tem nenhum sentido. Porque nós temos que orar desde que Cristo seja a nossa vida e desde que o nosso espírito esteja vivo, vivificado pela vida de Cristo, porque a palavra nos ensina que o nosso relacionamento com o Pai é um relacionamento em espírito. A palavra diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, até na oração, nós temos que atender o chamado de Cristo. Quando ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito.
Existe uma garantia maior do que essa para que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas pelo nosso Deus? Creio que não. Creio que nós devemos atentar-nos para esse chamado de Cristo Jesus. A quarta exortação, ele diz, siga a mim. Está em João, capítulo 21, verso 22. Siga a mim. Seguir Jesus significa olhar para Jesus, significa atentar para que as nossas condutas, as nossas escolhas sejam sempre pautadas pela vida de Cristo. O que diz então lá? Vamos ver, o Hildo vai fazer a leitura para nós. João 21, 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Aqui existe até uma particularidade. Não devemos ficar olhando para a vida dos outros. Sim. Se Deus quer fazer um milagre na vida do Hildo, eu não tenho que ficar querendo o mesmo milagre que ele fez na vida do Hildo, porque ele conhece cada um de nós individualmente e ele sabe qual é a minha necessidade e a necessidade do Hildo. Então, o que te importa o que eu fiz na vida do outro? Mas, quanto a você, segue-me. Quanto a você, olha para mim. Quanto a você, atenta para o meu chamado. Faça aquilo que me agrada. Aquilo que é bom para o reino de Deus. Siga a mim. E a última exortação que eu quero chamar a atenção dos irmãos, olhe para mim. Hebreus 12, 1 e 2, parte A. Nós vamos ver que o escritor aos Hebreus, ele fala de uma forma muito particular sobre a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus. Aqui a gente está falando em caminhada, o escritor até fala em corrida, né? Corramos, né? Aqui ele diz assim, olha, corramos com perseverança. Corramos olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos olhar firmemente para Jesus. Vamos atentar à revelação das Escrituras. Vamos atentar ao que o Espírito vem revelar para cada um de nós. Se você, meu irmão, é nascido de novo, você tem esse privilégio de ouvir a voz do Espírito, de andar na presença do Senhor, como foi o convite que o nosso pai fez a Abraão. Você tem esse privilégio de poder olhar para Jesus, conhecer Jesus mais intimamente. E aquele que for a Jesus, ele diz, aquele que o Pai me der e este vier a mim, eu jamais lançarei fora. Essa é uma garantia que nós temos, não é? Essa segurança que nós temos. Nós não confiamos. Eu estava lendo um texto de Isaías, capítulo 30, ele diz que, ali está escrito, o profeta Isaías, por revelação de Deus, ele disse, olha, vocês não devem confiar em carros, em cavalos, mas ao Senhor, né? Vamos confiar no Senhor. E como é fácil hoje, né, Mário? Nós olharmos para a circunstância, olharmos para as coisas desse mundo, né? Exato. E não estarmos firmados na palavra de Deus, aí qualquer coisinha nos leva, qualquer vento nos tira da rota. Verdade, né? Verdade. Chama a nossa atenção, tira nosso foco, né? E muitas vezes até nosso testemunho. É isso mesmo. A gente precisa atentar porque nós temos uma vida secular, nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo, né? E essa vida secular, muitas vezes,
a gente, se não tiver firmado na rocha, a gente acaba, esse vento, né, acaba nos tirando. Isso é muito sério, né? Vemos então, meus amados, que a vida cristã não existe sem a pessoa de Cristo. Fundamental. Tem né? gente que quer viver vida cristã sem Cristo. Você acha que é possível? Não, de jeito nenhum. Não dá, né? Não. Vida cristã é vida de Cristo em nós. Mas a vida cristã é a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. De nada adianta orar sem Cristo. De nada adianta ler a Bíblia sem Cristo. E também de nada adianta participar de cultos sem que o foco seja a pessoa de Cristo Jesus. Não existe vida cristã sem Cristo. A ação de Deus, além de nos presentear com a salvação, na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos incluiu e nos salvou através da sua ressurreição. Então a ação de Deus, além da nossa salvação, é também de nos exortar a manter essa caminhada em santidade. Manter essa caminhada olhando para tudo aquilo que Ele nos ensina, tudo aquilo que Ele nos revela, tudo aquilo que Ele nos convida a fazer, e também os mandamentos, né? Então caminhar em santidade, ter vida de Cristo, é o mesmo que dizer que é viver por meio da vida dele, através dele. Se você tem alguma dificuldade em reagir à ação de Deus, às exortações de Cristo, faça como Davi. Davi, no Salmo 139, versos 23 e 24. Davi, ele vem dizendo ali no Salmo, pedindo a Deus para que Deus sonde o seu coração, para que Deus revele a ele o que é que tem de mal no seu coração. E no final do Salmo 139, que são os 2 últimos versículos, Davi então faz um resumo que é bem bacana para a gente aprender na prática como é essa caminhada. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você se vê fazendo essa oração? Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de pedir a Deus para que Ele te revele se tem no seu coração algum mal? Porque quando Deus sonda, Ele revela, né? Ele revela. Né? Quando Deus sonda, é porque Ele quer você. É porque Ele está te buscando. E Ele quer mostrar para você quem você é. Ele quer mostrar para você quem Ele é. E quando nós vemos, então, essa diferença de um santo relacionando-se com um pecador, o nosso joelho tem que se dobrar. A nossa boca tem que chegar ao pó. Porque é muito milagre, é muito grandioso isso que Deus fez em nosso favor. E faz diariamente. Eu costumo dizer que Deus faz um milagre na minha vida, pelo menos um, mas Ele faz mais. Uhum. Todos os dias. Todos os dias Deus tem feito milagres. Ele faz na minha vida e Ele faz na sua também, se você crer. E Ele pode fazer. Mas o maior milagre que Deus faz é nos tirar das trevas e nos transportar para o seu reino de luz. É nos tirar da cegueira espiritual e nos dar a visão de Cristo. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Então, meus amados, já caminhando aqui para o final, eu quero dizer para vocês que vida cristã é uma vida para a glória de Deus. Vida cristã, como eu disse no início, não é comportamento pelo comportamento, mas é manifestação da vida de Cristo para a glória do Pai. Se a gente tivesse que definir como que é essa vida, seria mais ou menos assim, Hildo. É viver para a glória de Deus. É fazer tudo
para a glória de Deus. E quando a Bíblia fala em tudo, é tudo. Não é algumas coisas, é tudo. Fazer tudo para a glória de Deus significa orar para a glória de Deus, ler a Bíblia para a glória de Deus, fazer estudo bíblico para a glória de Deus, ir aos cultos para a glória de Deus, mas não só isso. Trabalhar para a glória de Deus, ser pai e mãe para a glória de Deus, ser filho e filha para a glória de Deus, ser irmão e irmã para a glória de Deus. Ser usado na sociedade, né, Mário? Tocando as outras pessoas. Exatamente. Num mundo tão difícil como está hoje, né? É verdade. E como que a gente toca, né? Aproveitando um gancho aí da tua fala. Como que a gente toca na vida das outras pessoas? Somente através da vida de Cristo. Sim. Eu não tenho esse poder de tocar na vida de ninguém, nem o Hildo, mas através de Cristo, através da vida dele, através do testemunho que nós podemos dar pelo que ele tem feito nas nossas vidas, aí sim nós podemos falar. Daquilo que a gente conhece, né? A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. Ninguém pode dar o que não tem, não né? tem. A minha esposa sempre diz que ninguém leva ninguém onde nunca foi. Isso. Né? Eu não sei de onde que ela tirou isso ou se é a autoria dela, mas eu sempre ouço. Então, para fechar, eu gostaria que o Hildo lesse aqui para nós o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, para a gente entender o tudo que Deus fala, é tudo, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Esse é o resumo, então, do que a gente tem que focar na nossa vida, atendendo às exortações e, ao mesmo tempo, buscando sempre o entendimento pela revelação do Espírito Santo, para que tudo que a gente faça, tudo que a gente testemunhe neste mundo, seja para a glória de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus por essa palavra, por essa exortação, lembrando desses convites, né, Mário, que Jesus nos faz. É verdade. Você que tem a plena convicção que você é um filho de Deus, é uma nova criatura, se coloque diante dele para que ele continue trabalhando na sua vida. E você que por acaso ainda não tem essa certeza da salvação, essa certeza que você foi incluído na morte e ressurreição de Jesus Cristo, vá ao trono dele. Ele está de braços abertos te aguardando para que você se achegue a ele e com ações de graças ele vai te, como já foi lido o próprio texto aqui, se a gente pedir de todo o coração, né, ele vai nos atender. Então, que ele possa, através do Espírito Santo, revelar essa palavra aos nossos corações e glorificar o nome de Cristo em tudo que nós vamos fazer, em tudo aquilo que ele quer que nós façamos hoje, amanhã e até o final das nossas vidas. Amém. Amados, um grande abraço a vocês, sempre lembrando que às terças e quintas-feiras, às 19h30, nós temos essa palavra. Também aos domingos, às 9 horas e às 18h30, a nossa transmissão do culto de final de semana. Procure se inscrever no nosso canal, procure as informações que sempre estão aí no YouTube e também nos colocamos à disposição. Um grande abraço a você e uma boa noite.